Oi, 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 chegamos, né? De novo estamos aqui para aquele momento muito específico da nossa aula. Essa nossa aula 39.2, onde nós vamos fazer aquela breve revisão. Se você foi tomar uma água, se você esqueceu, né, teve algum compromisso inadiável, então a gente está aqui juntinhos para fazer aquela revisão. Vamos lá? Dá uma olhada no nosso material. Então, a nossa aula 39.2, nós falamos sobre o quê? Fecundação. O que é mesmo a fecundação, professora? Vai ser justamente aquele encontro maravilhoso entre duas células, que a gente chama de células sexuais, células reprodutivas, os nossos gametas. São eles que, ao se encontrarem, ao fundirem-se o seu núcleo, vão formar um novo indivíduo, certo? Como eles são células haploides, ou seja, com metade dos seus cromossomos, ao ocorrer a fecundação, vai formar um indivíduo com o número total desses cromossomos dessa espécie, certo? Fecundação, vamos lá. Então, a gente tem dois tipos de fecundações que podem ocorrer nos seres vivos, tá? A fecundação externa e a fecundação interna. Na fecundação interna, olha aqui, na fecundação interna, então você vai ter órgãos genitais para levar ou conduzir esses gametas para a parte interna da fêmea. Ou seja, vai ter o ato sexual ou a cópula, tá certo? E aí esse encontro vai se dar num local muito específico, que são as tubas uterinas, e aí você vai ter então a fecundação interna. E na fecundação externa? Esse encontro vai ocorrer fora do corpo desses seres vivos. Então você vai ter a liberação dos óvulos e dos espermatozoides no ambiente. Qual é o problema desse processo? É a predação, tá? Você vai ter esse encontro acontecendo no ambiente, então, se fundindo seus núcleos, tá? E aí você vai estar dando continuidade, vai formar um óvulo, depois esses indivíduos vão se transformar numa larva para poder chegar. Então, tem uma etapa a ser cumprida, tudo fora do corpo. O que pode acontecer? Predação de tudo quanto é tipo. Então, precisa ser liberado muitas quantidades de óvulos e esses espermatozoides vão fecundando esses óvulos aí para que a espécie não corra o risco de não ter esse ato ter sido em vão, tá? O que mais que a gente tem ali? Determinação do sexo. Então, nós temos três sistemas, o sistema XY, ZW e o sistema X0, que nós falamos ali. Então, aí você vai ter determinação do sexo no XY, pelo homem, tá? No ZW, você vai ter a determinação das fêmeas, tá? Com a presença da diferença sexual, então se tiver ZW é fêmea e se tiver ZZ é macho. Então as fêmeas são heterogaméticas, tá? E nos organismos do sistema X0, esse organismo macho, ele não vai ter os dois cromossomos lá no cromossomo 23, não, ele vai ter só um, por isso que é X0, tá? Nós falamos também da questão da partenogênese, mostra lá. Então nós temos a partenogênese e o hermafroditismo e a conjugação. Então vamos falar aqui da partenogênese. É aquele evento em onde que o indivíduo formado, ele vai ser fruto de um óvulo não fecundado, não tem fecundação aí. Então nós estamos falando de um evento muito específico que vai acontecer aí nas abelhas com a formação dos zangões, que são os machos, tá bom? Partenogênese, ou seja, você tem esse indivíduo, quando você vai fazer análise dos cromossomos, todos eles têm genes apenas da mãe, ou no caso da rainha. E o hermafroditismo, nesse caso, o indivíduo ele nasce, por exemplo, com aspecto masculino, mas ele pode ter, como ele tem gônadas femininas também, ele pode ter desenvolvimento dos mamilos, pode ter um acinturamento, enfim, tá? Mas não é uma síndrome, sim uma anomalia, ok? Porque está relacionado aí com as gônadas que vão fazer essa diferença toda no organismo. E aí a gente falou sobre a conjugação também, que é quando uma bactéria se une, se aproxima de outra bactéria e troca o seu DNA do plasmídio, tá bom? Ela partilha essa partezinha do seu material genético. Tranquilo? Essa foi a nossa aula 39.2 e eu te aguardo já para a nossa atividade.
É isso aí. Tá com o seu material em mãos? Porque agora é o momento que a gente vai, tão especial, que a gente vai ver como que esse conteúdo pode cair numa avaliação, tá? E a gente colocou algumas perguntinhas, algumas questões, selecionou algumas questões para você. Fica ligadinho para você tentar lembrar de todos esses conteúdos, todas essas informações desta aula, tá? Essa é a nossa aula 39.2. Vamos lá olhar o material? Então, nós temos na questão 1, apesar de pouco frequente nos seres humanos, o hermafroditismo é uma condição comum em algumas espécies, né? Como a gente tem ali as lesmas, né? As minhocas, os caracóis, tá? Na espécie humana é um pouco mais rara, mas acontece. Vamos lá. Esse é o caso, por exemplo, das minhocas que realizam autofecundação. Olha para mim, autofecundação, isso quer dizer que esse organismo, o hermafrodita não tem tanto gônadas masculinas quanto femininas? Isso quer dizer que ele está produzindo tanto gametas masculino quanto feminino. Só que a gente está falando aí das minhocas. As minhocas têm autofecundação, elas se autofecundam. A gente mostrou uma imagem para vocês nas aulas anteriores em que a gente tem o pareamento das duas minhoquinhas, né, vindo em contrário, né, elas se aproximam. Aí você lembra lá do clitelo? O clitelo que permite, então, que produz um muco que aproxima elas como se fosse uma cola, numa região específica para elas trocarem seus gametas. Então, não é a autofecundação, que ela precisa ali estar compartilhando com uma outra minhoca. Vamos lá? B. Das minhocas, que apesar de serem hermafroditas, realizam apenas fecundação cruzada. Segura aí agora. Segura aí pra gente poder ver as outras alternativas. Você já se ligou, né? Então, vamos lá. Fica quietinho aí. Letra C. Das tênias, que são hermafroditas, mas são incapazes de se autofecundar. Vocês lembram das tênias, galera? Vocês lembram das tênias? As tênias são vermes, né? Plateumintos, que eles, você pode adquirir eles através das célulazinhas quando você come alimentos mal cozidos, assados, enfim, tá? E aí você acaba se alimentando deles. E aí você tem, tá, essa tênia se reproduzindo ali dentro, formando um organismo de grande extensão que pode cobrir todo o teu intestino. Só que cada divisãozinha do corpo dessa tênia é chamada de proglótides. E cada proglótide é hermafrodita, ou seja, tem gameta masculino e feminino, tá? Então, elas, sim, dentro do teu organismo, podem estar passando pela autofecundação. E na questão diz que elas são incapazes. Então, descartou ali. Vamos para lá? D. Das tênias que são hermafroditas, mas se reproduzem por meio de esporos. Não, né? A gente acabou de falar isso. Elas não têm reprodução por esporos, não. Elas são hermafroditas e fazem a autofecundação. Dos mamíferos quadrúpedes, como os leões. Os leões, a gente falou que eles são monóicos, então tem a relação sexual, a cópula, tá bom? Tem nada a ver com hermafroditismo, não. Então, a única opção que nos resta, obviamente, foi aquela que a gente não comentou. A letra B, das minhocas, que apesar de serem hermafroditas, realizam apenas a fecundação cruzada, tá bom? Vamos, então, para a nossa próxima questão. Você se tocou ali, antes, aqui para mim. Se tocou ali que existem, então, tá? Organismos dióicos, monóicos, que são os hermafroditas, que podem ter fecundação cruzada e podem sofrer também a autofecundação. Então, na autofecundação, eu não preciso me parear com nenhum outro. Eu estou aqui no meu cantinho, tenho, então, gametas feminino e masculino. Quando chega no momento da maturidade sexual, que eu consigo me reproduzir, as minhas próprias células masculinas fecundam as minhas células femininas. Autofecundação. E na fecundação cruzada, esse organismo hermafrodita que tem os dois, ela vai passar o masculino, né, as células masculinas para um outro indivíduo e assim sucessivamente a outra também faz a mesma coisa. Eu sou fecundada pelo espermatozoide do outro indivíduo, tá? Vamos seguindo?
Questão 2. No sistema XY, as fêmeas apresentam 2 cromossomos sexuais, XX, e os machos apresentam um X e um Y. Sendo os machos, portanto, heterogaméticos. Eles são heterogaméticos por quê, gente? Porque os gametas são diferentes, eles têm o X e o Y. A fêmea homogamética, XX. Deu para entender isso tranquilinho, né? Olha lá. E no sistema ZW, como que isso ocorre? Olha lá, nós temos a opção de A E. A fêmea, presta atenção, tá? A fêmea, ela é homogamética, ZZ. Como que é a fêmea no sistema ZW? Se você fez as suas anotações, você vai verificar que o ZZ não está relacionado à fêmea, tá? Aqui nós temos um sistema onde você vai ter a determinação do sexo pela fêmea. Então, os gametas, a heterogamia vai acontecer nessa fêmea, então não pode ser ZZ. B, o macho também é heterogamético. Também é heterogamético, então quer dizer que tanto macho quanto a fêmea são? Não, né? Não é o que acontece no sistema ZW, não. É diferente. Um é hétero e o outro é homogamético. Então, descarta essa questão. Vamos lá? C. A fêmea é heterogamética ZW. Vamos para D. Pode deixar lá. Vamos para D e aí a gente já trabalha E também. D. O macho é homogamético WW. Nós temos alguma situação no sistema ZW? Não, né? Isso aí não confere. E. A fêmea é heterogamético WZ. O sistema é ZW. Então, essa D e a E está totalmente fora aí de cogitação, tá? Então, nós temos no sistema ZW, a fêmea, ela é heterogamética. O macho, ele é homogamético. Só que o macho vai ser ZZ e a fêmea vai ser ZW. Qual é a opção que nós temos então, galera? Olha lá. Letra C. A fêmea, então, é ZW, heterogamética. E o macho, professora, é ZZ, tá? O macho, ele é ZZ. Então, é ela que vai estar determinando o sexo, como acontece lá no sistema XY, que é o macho que vai estar determinando pela presença o portar, né, o cromossomo Y, tá bom? Vamos seguindo. Questão 3. Em bactérias não ocorre reprodução sexuada, mas recombinações genéticas, tá? O tipo de recombinação em que uma bactéria doadora transfere genes do seu plasmídio para a bactéria receptora, como é chamado? Como é que ela é denominada? Como é que é o processo? Como é o nome desse processo em que uma bactéria doa o seu plasmídio, o DNA do seu plasmídio para outra bactéria, que agora vai ter a porção ali desse DNA extracromossomal da bactéria A, vamos dizer. Ela é a B, então ela recebeu da A. Como é o nome desse processo? Vamos olhar nas nossas alternativas ali. Transdução. O que é a transdução? É quando eu tenho, tá? Um DNA de uma bactéria sendo transferido para uma outra bactéria, mas não por doação. Eu vou ter a presença a utilização, né, a participação, melhor dizendo, de um bacteriófago. O que é o bacteriófago? É um vírus, né, que parasita bactérias. Então, esse vírus bacteriófago vai fazer com que esse material genético dessa bactéria passe para a outra bactéria. É o processo de transdução. Não é como a gente está falando aqui na questão. Ela teria que doar. Mas como a gente tem um intermediário aqui, que é o vírus bacteriófago, não é a opção. Vamos para a próxima? B. Esporulação. Não estamos falando de esporos, produção de esporos, galera. Nós estamos falando de transferência ou de doação de uma bactéria para outra, tá bom? Vamos lá. C. Transformação. Isso vai acontecer também nos procariontes, onde você vai ter, numa bactéria, ela vai ter a incorporação de uma parte de um gene que estava ali no ambiente,
tá? Vamos dizer que uma outra bactéria sofreu uma lise, né? E aí parte do seu trechinho, de seu material genético ficou ali no ambiente e essa bactéria agora ela vai incorporar esse trechozinho, vai ter a recombinaçãozinha ali genética nela. Então, não é também o nosso processo, porque não é nada de transformação do DNA ali, né? Vamos seguindo? Aí você tem a conjugação, exatamente, né? Então, quando você tem uma bactéria cujo DNA, você tem o DNA bacteriano e tem o plasmídio. Aí, esse plasmídio vai ser doado para a bactéria B. Ela é a bactéria A e você vai ter esse DNA do plasmídio sendo doado para a bactéria B. Conjugação, tá? Vamos lá. A E seria cisparidade, ou seja, quando uma bactéria mesmo ela se divide, forma duas novas bactérias com a duplicação do material genético, do DNA bacteriano e citoplasmático também, tá? Mas a nossa opção é a letra D, tá? Conjugação. Ok? Questão 4, uma questão para você estar aí pontuando, né? O que seria o hermafroditismo, certo? Como que ocorre? Tanto pode ocorrer na espécie humana, tá? Quanto pode ocorrer nos outros animais, como as minhocas, alguns, né, peixes também pode acontecer isso, e você vai ter também esse evento ocorrendo nos caramujos, né, caracóis, enfim, tá? Esses indivíduos hermafroditas, eles apresentam gônadas sexuais masculino e feminino, nele mesmo, nesse próprio organismo, tá? Então você vai ter o nascimento de um menino e esse menino, ele vai começar a desenvolver algumas características a partir da produção dos seus hormônios, dos hormônios das gônadas que ele tem, que não faz parte da estrutura ali do seu material, do seu órgão genital, porque ele pode ter um pênis, tá? Pode acontecer também no hermafroditismo de ter tanto a estrutura, né, o pênis, quanto o indivíduo pode ter vagina, ou eles terem órgãos externos atrofiados, tá? Mas isso, como eu falei, vai de um processo para outro, de um organismo para outro, tá? Mas normalmente você vai ter assim um homem com órgão genital, internamente vai ter os ovários produtores desses hormônios e dessas células reprodutivas, então você vai ter o desenvolvimento aí de algumas características secundárias, que são características femininas, certo? Mas ele também vai ter os testículos e também vai produzir hormônio masculino, mas uma dosagem que vai fazer com que as características secundárias dele, apesar de ter o órgão sexual masculino, também o desenvolvimento dos mamilos, por exemplo, tá? Ou menos pelos espalhados pelo corpo, diferenciação da voz, um pouco mais fina e assim por diante, tá bom? Então vamos lá ver o que a gente colocou para ver se você, quando você respondeu isso aí, se tá mais ou menos, né, em relação a isso. O que a gente tem aqui? Presença dos dois sexos, né? Ou caracteres secundários dos dois sexos no mesmo organismo. Não esqueça de falar, quando você estiver montando sua questão, que ele tem a presença das duas gônadas. E não se trata de uma síndrome genética, tá? Como as trissomias ou monossomias, mas você tem aí uma anomalia, certo? Então, você vai ter visualmente essa diferença aí. Vamos seguindo. Uma questãozinha agora, tá? Se liga então para a nossa eventual uma avaliação do Enem, uma avaliação externa que seja. Duas fêmeas de dragão de Komodo, a maior espécie de lagarto do mundo, surpreenderam biólogos ao se mostrarem capazes de procriar sem terem sido fecundadas por machos. A partenogênese, nome da concepção imaculada, no jargão científico, foi observada em dois zoológicos na Inglaterra. A fêmea Flora pôs em maio 25 ovos, sem que tivesse cruzado com o macho dessa espécie. E a fêmea Sungai pôs ovos 2 anos e meio após o seu último contato com o macho e seus filhotes eram sadios. Os cientistas submeteram as ninhadas das duas fêmeas a teste de paternidade e descobriram que o genótipo, ou seja, a questão dos genes deles combinado geral dos filhos, produzia exatamente o de duas mães, né? Das duas mães.
Analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. As duas fêmeas de dragão de Komodo reproduziram-se assexuadamente, pois não houve fecundação de seus gametas por gametas masculinos? Exatamente, é o que acontece na partenogênese, né? 2. A reprodução assexuada gera maior variabilidade genética. Maior variabilidade genética em reprodução assexuada? Não tem, né, gente? 3. Indivíduos gerados por reprodução assexuada são geneticamente idênticos. Correto. Eles são, na reprodução assexuada, você tem os mesmos genes sendo passados por demais. 4. A reprodução assexuada envolve a combinação de material genético entre indivíduos da mesma espécie e, por isso, gera menor variabilidade genética. Não, né, galera? Então, a única opção que a gente tem, cadê? Mostra lá, a última só pra gente... Aí, letra D, então, as únicas que estão corretas é a 1 e a 3. Certo, galera? Então, fica aí que a gente te aguarda para a próxima aula. Tchau, tchau!